Bom dia, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A gente está aqui ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, todas as quartas-feiras, agora 7h30 da manhã Brasil, 11h30 Portugal. Bom dia, Suzana! Bom dia, pessoal que vai chegando. Vão dando bom dia. A gente vai falar sobre como atrair prosperidade. E eu tenho falado muito, né, nas lives também que eu faço às 6 horas da manhã, sobre como a gente pode ter prosperidade. Gente, prosperidade é muito simples de ter. É algo que a gente precisa entender as leis universais. Quando a gente entende as leis do universo, a gente consegue ter prosperidade, certo? Inclusive, diariamente, eu tô trazendo na live das 6 da manhã cada uma das leis, tá? A lei do mentalismo, a lei do ritmo, a lei da polaridade. Eu tenho trazido estas leis para que a gente consiga entender, usá-las a nosso favor e assim a gente ter prosperidade. Agora, primeira coisa que a gente precisa entender para atrair prosperidade é a seguinte, que prosperidade é algo que é muito maior do que dinheiro. Normalmente, quando a gente fala em prosperidade, as pessoas acham que a gente está falando só de dinheiro, quanto que eu tenho no banco, se eu consigo receber e fazer as coisas que eu gostaria. Prosperidade é muito maior do que isso, gente. Prosperidade tem a ver com a sensação, o sentimento de eu ter equilíbrio e fartura, abundância em todas as áreas. Porque uma pessoa que não tem uma saúde perfeita, que não tem tempo livre, essa pessoa não é próspera. Uma pessoa que não tem relações saudáveis, ela não é próspera, tá? Então, a prosperidade, ela envolve todas as nossas áreas da vida. Então, para eu ser próspera, para eu dizer que eu sou uma pessoa próspera, eu tenho que ter dinheiro, sim, né? Eu tenho que fazer as coisas que eu gosto de fazer, o dinheiro me proporcionar isto, essa energia do dinheiro me proporcionar isto, mas eu também tenho que ter relações prósperas, eu também tenho que ter uma saúde perfeita, eu também tenho que ter os meus sonhos se realizando. Aí sim eu posso dizer que eu realmente sou uma pessoa próspera. Se não, essa prosperidade é uma ilusão, tá? A pessoa que acha que só ter dinheiro ela é próspera é completa ilusão, certo? E aí, como que a gente pode atrair a nossa prosperidade? Além de todas essas leis universais que eu falava agora há pouco, a lei do ritmo, a lei da polaridade, a lei do mentalismo, eu preciso, principalmente para atrair prosperidade, trabalhar a lei da vibração e a lei da atração. O que significa isto? Nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia, tá? E aí entramos na lei do mentalismo, tudo é mente. Se eu não controlo esses 60 a 70 mil pensamentos por dia, quem vai me controlar é a minha mente, que é uma ilusão. A nossa mente é uma grande ilusão, tá? Porque tem a ver com o nosso ego, tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com o nosso consciente e inconsciente. Então, a nossa mente, ela não tá falando exatamente a realidade que a gente quer. E se nós não controlarmos, é esta mente que vai estar nos controlando e automaticamente esta realidade que a gente tá manifestando no nosso plano físico, certo? Então, o que a gente precisa entender? Que se eu tenho que perceber primeiro qual é o pensamento, aí eu vou dar uma descarga química no nosso corpo. Todo pensamento, ele vai gerar um dos neurotransmissores, ou dopamina, serotonina, cortisol, se for pensamentos de estresse, tá? E se eu não controlar esses pensamentos, o que vai acabar acontecendo? Eles vão me controlar, tá? Então, pensem comigo. Se eu tenho pensamentos de estresse o dia inteiro na minha vida, eu tô ali naquela ruminação
de pensamentos de estresse, seja porque eu não tenho solução para tal situação, ou porque alguém está me incomodando, enfim, tá? Eu tô naqueles pensamentos de estresse. A gente descarrega no corpo cortisol, que é um hormônio que vai, além de me deixar cada vez com uma sensação de medo, de ansiedade, vai também me trazer a sensação de... vai me trazer problemas físicos, no meu corpo físico, de doença mesmo, tá? Inclusive, eu escrevi o Oráculo de Autocura, o link tá ali na bio. Por quê? Porque eu passei por várias situações de ter que curar os meus 4 corpos, certo? Então, eu venho nesta autocura e por isso que tem aqui as cartas, para que todos os dias a gente tire uma carta que tem uma informação aqui e aqui no livreto vai ter uma prática, uma pequena prática, mas que vai trazer cura do meu corpo físico, mental, emocional ou espiritual, que são os 4 corpos que a gente precisa trabalhar a nossa cura. Agora, se esse pensamento de cortisol ficar descarregando no meu corpo, o que eu vou sentir? Eu vou começar a ter dores, eu vou começar a ter doenças, vou começar a somatizar no meu corpo isto. Então, é aqui que a gente precisa ter cuidado, tá? E automaticamente, pensa, se eu tenho descarregado o cortisol, eu vou estar gerando medo, ansiedade, mais ou menos eu vou estar gerando aqui, ó, 100 de biofótons de luz. Quando eu entendo que isso aqui é o que eu estou sentindo, isso aqui é o que eu estou emanando para o universo, para o mundo, para as situações, e automaticamente o que eu vou receber está na mesma forma. Então, é muito importante que a gente esteja percebendo a vibração para mudar o pensamento e assim eu vou atrair outra coisa que eu desejo, tá? Então, qual é o processo, gente? Que parece meio difícil, mas não é. Ainda mais com treino mental, isso se torna muito, muito, muito fácil, tá? O que a gente precisa então fazer? Se eu estou emanando medo, vibrando medo, eu estou emanando isso para o universo vai me dizer cada vez mais o quê? Que é isso que eu tenho que receber. Então vai me trazer pessoas, problemas, perrengues, cada vez mais, dizendo que eu estou vibrando nisto e eu vou receber isto. Então, o que eu preciso fazer? Mudar a frequência vibracional. Se eu estou vibrando no medo, eu tenho que automaticamente colocar outra informação no meu cérebro para descarregar uma outra química e automaticamente eu vou emanar uma frequência mais elevada, tá? A gente pode até pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. O que a gente costuma fazer? A gente fica martelando. Como é que eu vou pagar a conta? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? E tudo mais, certo? O que a gente precisa colocar em prática? Parar de ficar vibrando nisto e fazer o quê? Simplesmente sentir e pensar que a conta está paga. Sem se preocupar o como, quando, de que maneira, tá? Eu vou visualizar a conta paga, eu vou sentir que esta conta já está paga, porque para o meu cérebro ele não sabe o que é uma experiência real, de uma experiência formatada, mas olha um detalhe, formatada não é só visualização, tem que sentir. Agora, porque se tu não sente, tu continua vibrando no medo. Ah, como é que eu vou pagar a conta? E aí tu continua vibrando e emanando 100 de luz. Gente, o universo, ele funciona a energia, a vibração. Então, portanto, não adianta também, muitas pessoas dizem, eu vou ficar fazendo afirmações e visualizações o dia todo. Funciona? Não funciona. Porque o universo, ele vai responder à vibração, ao que tu tá emanando de sentimento, tá? Portanto, é fundamental que a gente esteja cada vez mais consciente. E aí, vamos supor, eu sinto
que a conta tá paga. Quer dizer, eu sinto alívio, eu sinto leveza, eu sinto alegria porque essa conta tá paga. O que eu começo a emanar para o universo? Bom dia, Lu. Está difícil eu conseguir mudar esse chip. É treino, tá, Carla? É treino. A gente precisa treinar. Claro, a Carla tá colocando aqui e ela viu algumas técnicas só da imersão. Claro que quando a gente está numa mentoria individual, tá? Eu consigo ver exatamente de ajudá-la. Por quê? Porque daí a gente vê quais são as crenças que estão impedindo mudar esse chip, tá? A gente precisa perceber quais são as crenças que estão ainda e que ali não permitem. Porque uma coisa é mudar o pensamento e aí eu vou mudar a vibração. Agora, tem várias outras questões que a gente precisa perceber também para atrair. Que é o quê? Criar o foco que eu quero. Porque muita gente sabe o que quer. Ou melhor, acha que sabe. Por quê? Eu quero ganhar na loteria. Gente, se tu não informar para o cérebro qual é o benefício, quais são os critérios de satisfação de você ganhar na loteria, não vai ganhar na loteria. Mas eu quero a minha casa própria. Se você não coloca para o cérebro quais são os critérios de satisfação que você vai sentir tendo a casa, você não vai receber a casa própria, não vai conseguir nem achar como chegar na casa própria. Por quê? Porque precisa saber o sentimento. Olha o que eu falava agora há pouco aqui. Afirmações e visualizações são importantes, mas sem o sentir, o universo não vai entender, tá? Então, o que a gente precisa? Justamente modificar isto. Se você não modificar isso, não vai conseguir fazer essa mudança, tá? Eu quero isso porque e eu já sentir isso como realizado. Olha a diferença. Aí as coisas começam a caminhar. Obviamente as ações também precisam ser feitas, tá? Mas é assim que a lei funciona. Outra coisa que a lei precisa funcionar, eu limpar as minhas crenças. Se eu tenho crenças de não merecimento, de incapacidade, de que eu não sou suficiente, boa o bastante, como que vai trabalhar? Por isso que aqui no Oráculo de Autocura, a ideia é o quê? Todas as cartas, elas vão trabalhar justamente isso, ó. Autorrecompensa, autocobrança, autossabotagem, gestão do tempo, tudo, foco que eu tô falando, tudo que precisa para curar todos os nossos corpos. Então, as crenças são normalmente situações que fazem com que a gente não consiga ter essa prosperidade. E é um conjunto de coisas. Agora, basicamente, para atrair a prosperidade, eu preciso ter esse controle mental, que é colocar uma nova informação no meu cérebro, colocar a atenção na solução, gente. Sentindo a solução. Não somente visualizar ou ficar falando afirmações sobre a solução. E é aqui que a grande parte das pessoas acaba se equivocando e não conseguindo fazer com que a prosperidade chegue. Porque nós precisamos sentir o universo. Se fosse só falar, todo mundo teria o que gostaria na vida. Todo mundo teria, mas não é só falar, tá? Se fosse só rezar, todo mundo teria tudo, mas não é assim que funciona. A gente não adianta só falar e visualizar, a gente tem que sentir. Por isso que eu tô dizendo, a gente tem que mudar exatamente o pensamento para gerar uma nova química que vai gerar uma outra emoção. Olha aqui a tabela mostrando isto. E que essa emoção é o que eu estou emanando. Aí sim eu vou receber exatamente como eu estou emanando. E o que eu posso dizer para você? Se você não está recebendo a realidade que você gostaria, em qualquer área, tá? Em qualquer área da sua vida, provavelmente você não está vibrando naquela área como você quer. Normalmente, tá? Dentro das mentorias que eu faço individual, sempre tem uma área
que a gente tem mais dificuldade de olhar para as crenças, certo? Ou são relacionamentos amorosos, ou é prosperidade financeira, ou é a questão de saúde, né, que está sempre doente, enfim, sempre tem uma área. E esta é a área que a gente tem que cavocar mais crenças. Porque é nesta área que com certeza você precisa mais ainda dessa reprogramação, tá? Por isso que eu falo, a gente tem inúmeras ferramentas para trabalhar, mas a gente precisa reprogramar. Na mentoria que eu faço individual, além de eu ensinar uma técnica para a pessoa fazer conscientemente, que é a caixa de lixo mental, eu ainda faço a reprogramação com a equipe multidimensional. Por quê, gente? Porque muitas crenças estão no inconsciente, como eu falei. E é necessário que a gente reprograme com o apoio de uma equipe multidimensional. Porque só aqui, nesse plano, dificilmente às vezes a gente consegue perceber, principalmente essas crenças do inconsciente, tá? Então, por isso que é tão eficaz. E se tiver alguém aqui que faz mentoria individual comigo, coloca aqui, por favor, tá? Se não é eficaz realmente quando a gente trabalha na sessão individual e aí a gente consegue entender quais são as crenças raízes que estão impedindo de ter prosperidade e inclusive de praticar isso aqui, de mudar isso aqui, né? Porque eu preciso mudar a informação no meu cérebro dentro desse diálogo interno de 60 a 70 mil pensamentos. E aí eu consigo ter um novo resultado, tá? Mas necessariamente isto vai passar por isto. Ó, a Andressa botou aqui, ó, eu faço e funciona demais, ó. Gratidão, Andressa. Estão vendo, gente? Quando a gente reprograma com a equipe multidimensional, é outra história. Por quê? Porque muitas coisas a gente não tem acesso. A gente não consegue chegar lá na raiz, tá? E para nós, o que é crença? É tudo que eu acho que é verdade. Então, meus pais faziam isso, para mim é verdade. Meus pais diziam que eu era incapaz. O que eu cresci achando? Que eu sou incapaz. E eu vou ter a dificuldade de ter capacidade em várias áreas da minha vida. Por quê? Porque eu ouvi em algum momento lá do meu pai, da minha professora, não sei, que eu não conseguia. Ou que eu não tinha condições, que eu era incapaz. O que eu vou estar manifestando hoje? Incapacidade, tá? Então, gente, as crenças, elas são muito poderosas, elas estão muito enraizadas em nós. Por isso que eu estou falando que na mentoria eu faço a reprogramação não só do consciente como do inconsciente, mas aí com a equipe multidimensional. Porque nem eu, enquanto terapeuta, com todas as técnicas que eu já estudei, que eu compilei aí no método Lua Ativamente, que mais de 1.500 pessoas já transformaram as suas vidas, eu consigo. Eu preciso da equipe, tá? Por quê? Porque eu não tenho como só numa conversa, numa sessão, chegar em informações tão preciosas, tão profundas, que muitas vezes nem vocês conseguem chegar. Mas com a equipe eu consigo. Com a equipe nós conseguimos, tá? E aí eu pergunto coisas às vezes, a Andressa tá aqui que não me deixa mentir. Quantas vezes eu pergunto assim, faz sentido tal coisa, né? E parece que não faz sentido nenhum. E depois a gente vai cavocando as crenças raízes e a gente encontra. Olha que ela botou aqui, ó, muitas mudanças, consciência e resultados das minhas visualizações e cocriação. É um trabalho contínuo. Exatamente, gratidão, amada. É um trabalho contínuo, tá? Ontem ainda eu tava fazendo uma mentoria e olha só, nesse processo de prosperidade e cocriação tem uma coisa que a gente tem que entender. Ontem eu fazia uma mentoria e a minha mentorada tá super, maravilhosamente bem. E ela disse, nossa, Lu, eu tava vindo aí de um período maravilhoso, tudo fluindo na vida. E ela teve uma quase crise de ansiedade domingo. E aí ela falou assim, e eu fiquei me culpando, porque eu tava vindo super bem e parece que eu regredi.
E aí eu disse, aceita a tua humanidade, porque é um processo contínuo. E é um processo de nós nos auto-observarmos continuamente, tá? Então, se eu não me observo, se eu não percebo, se eu não conheço as minhas emoções, por isso que é um trabalho contínuo, né? Porque se eu não conheço as minhas emoções, o que eu digo? A culpa é disso, é daquilo, daquele outro. Mas não. Agora, quando eu assumo esse meu poder de co-criadora, automaticamente tudo flui. E mais, eu sou autorresponsável. E se eu sou autorresponsável, eu também vou ter os resultados que eu quero. E é isto. Simples assim, tá? Parece muito difícil, mas não é. Tá aqui a Andressa que não me deixa mentir. Porque agora é um processo, é eu olhar também. Outra coisa, gente, tá? Trazendo aqui ainda para prosperidade. A gente quer a pílula mágica para tudo. Por isso que as pessoas querem ganhar na Mega Sena, não é? Porque é uma pílula mágica. Custa acreditar, bolas, mas é verdade, tá? Bom, eu tenho mais de 1.500 pessoas que já passaram pelo meu método, que transformaram as suas vidas e não me deixam mentir. E eu sou uma prova viva disso. Eu jamais estaria aqui todos os dias falando, tá? Aqui no Insight Timer, no meu Instagram, não é todos os dias, é toda semana falando, se eu não fosse exatamente isto, certo? E tem muita gente, talvez, Carla, porque custa acreditar é por causa justamente das suas crenças. E olha a informação que tu tá colocando no teu cérebro, que custa acreditar. Vai ser fácil? Extremamente dificultoso, tá? Começa a botar uma outra informação que tu pode mudar, que o teu chip pode mudar. E aí vai começar a ser mais fácil. Exatamente, é bem possível. Muda essa informação, é exatamente aí que a gente tem que mudar. É possível, eu consigo, eu posso. E eu sinto isto. Olha como modifica. Gente, até as nossas células modificam. E eu vou dizer mais. Eu consigo trabalho com pessoas, tá? Até mesmo para rejuvenescimento celular. Certo? Tem pessoas que o drama delas seria envelhecer. E elas começam a colocar informações de se sentirem mais bonitas, saudáveis, tudo isso. E isso tudo é muito possível mesmo, tá? Basta que a gente queira, basta que a gente escolha e, claro, faça todos esses exercícios, né? Tá aí a primeira lei, né? Lei do mentalismo. O todo é mente. E tudo é mental. Então, toda prosperidade, para atrair a prosperidade, ela vai estar na mente. Ela vai estar na mente, ela vai estar na vibração. É aí que funciona. Agora, diferente disso, não dá, certo? Mas é totalmente possível, ok? Vou convidar vocês para fazermos uma breve meditação para a gente seguir essa quarta-feira com muita energia, tá? Então, vou convidar vocês para fechar os olhos, a começar a respirar lento e profundo, conecta com seu coração, deixa o ar entrar e sair livre, tenta respirar bem profundo. A maior parte das pessoas não respira direito. Conecta com o coração. Imagina agora uma luz que te guia, que te liga lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira. E agora eu peço ao Criador, Criadora de tudo que é, peço à equipe multidimensional, mestres e mestras, anjos da guarda, e peço agora que seja cancelado, descriado, deletado toda a sensação de impotência, de incapacidade de mudarmos nós mesmos. Que isso tudo agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta toda essa densidade, essa sujeira
essa fumaça escura indo lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que faça uma grande limpeza energética e um alinhamento dos chakras de todas as pessoas que estão aqui presentes ou que estão assistindo essa gravação. Que agora seja possível limpar o campo energético e fazer um alinhamento dos chakras. Respira lento e profundo. Imagina agora um arco-íris entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu chakra coronário, frontal. Esse arco-íris desce até o seu laríngeo na garganta, desce até o seu coração, desce no seu abdômen, no plexo, desce baixo ventre, topo da coluna vertebral. E desce pernas e pés. E você agora fica completamente colorida com essas cores, alinhada, protegida, amparada. Respira lento e profundo. Conecta com seu coração. E vai voltando aos poucos para o ambiente que você está. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo, quem está aqui no Insight Timer, quem está aqui no Instagram. Vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo, certo? Gente, toda quarta-feira, 7h30 Brasil, 11h30 Portugal, a gente se encontra aqui no Instagram e no Insight Timer. Todas as 6 horas da manhã, de segunda a sexta, eu tô com a Lei da Gratidão ao vivo também no Instagram. Gratidão, Bianca, me segue lá no Insta que tu vai ver lives mais frequentes, tá? Gente, mas eu quero agradecer imensamente a todos vocês, certo? Também, se tiverem qualquer dúvida, me chamem no direct. Se quiserem fazer parte da minha comunidade, do meu grupo, daqui a pouco eu vou estar mandando o áudio de reflexão lá sobre a lei do mentalismo, tá? É só comentar VIP nos meus stories, que eu mando o link e você vai receber lá tudo sempre em primeira mão, vai ser extremamente bem-vindo, é gratuito, tá bom? Gente, beijos, gratidão e até a próxima!